Paz seja com todos, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia, que bom ter você aqui conosco. Este é o nosso espaço, para um estudo diário, um estudo profundo, reflexivo mesmo, da Palavra de Deus, um momento para a gente mergulhar juntos nas Escrituras. E olha, o material completo desse estudo, o Guia Bíblia Face ao Apocalipse, ele está disponível gratuitamente, tá? O link fica sempre aqui na descrição. Hoje o nosso foco de análise é a lição 13. O título é bem forte, As 7 Últimas Pragas. Então vamos começar já com a primeira questão da lição para entender o tempo disso tudo. Pergunta 1. Qual é o tempo do derramamento das pragas? A referência bíblica é Apocalipse capítulo 15, versículos 5 a 8. Vamos ouvir a palavra. Diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis que se abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Esse finalzinho é chave, né? O versículo 8, ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos. Isso é um sinal muito claro. Sinaliza que aquele trabalho de intercessão de Cristo lá no santuário celestial, ele terminou. O tempo da graça, como a gente chama, acabou. É como diz lá em Daniel 12, versículo 1, que Miguel se levanta. Isso indica o fim do tempo de provação. Então, respondendo à pergunta, as pragas acontecem depois desse momento. São juízos mesmo, sobre quem rejeitou a salvação. Todos os casos já foram decididos, sabe? Para a eternidade. Isso se fecha. Faz sentido. Bom, a segunda pergunta da lição, ela pede para assinalar a resposta correta sobre a primeira praga. A base é Apocalipse 16, versículos 1 a 9. A questão já destaca a opção certa. A primeira praga traz úlceras malignas sobre os portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem. Vamos ler o versículo-chave, que é o 2 do capítulo 16. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A palavra não deixa dúvidas. Essa primeira praga, ela atinge um grupo bem específico. Justamente aqueles que, de forma consciente, escolheram se alinhar com esse poder que se opõe a Deus. A marca da besta, a adoração à imagem. E, por outro lado, fica implícito, que os fiéis, aqueles que têm o selo de Deus, esses são protegidos. É uma demonstração já dessa separação final entre quem serve a Deus e quem o rejeita. Sim, uma distinção bem clara desde o início. Seguindo então, pergunta 3. O que vai acontecer quando for derramada a 5ª praga? A resposta está lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. A passagem diz o seguinte: Derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Olha o alvo dessa 5ª praga, o trono da besta, o centro de comando desse sistema rebelde. O resultado? Trevas. Trevas sobre o reino dele. Isso simboliza confusão, perda de poder, desorientação total. Mas o mais chocante, eu diria, é a reação. Mesmo sofrendo terrivelmente, ainda com as úlceras da primeira praga, eles não se arrependem. Pelo contrário, eles blasfemam contra Deus. Isso só reforça que a essa altura os corações já estão completamente endurecidos. A chance de arrependimento, ela já passou. Impressionante. Um quadro bem sombrio mesmo, desse endurecimento final. Vamos para a pergunta 4? Onde o anjo vai derramar a 6ª praga? Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Lemos aqui. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol.
O rio Eufrates, ele tem um simbolismo muito forte na Bíblia, né? Ligado à Babilônia antiga lá de Daniel. Então essa secagem das águas aqui, ela representa a retirada do suporte, dos recursos. Lembre que Apocalipse 17 diz que águas são povos, multidões. Então é a retirada do apoio popular, digamos assim, à Babilônia espiritual do fim dos tempos. Essa secagem, ela prepara o terreno para o confronto final, a Batalha do Armagedon. O qual está sendo montado para o fim. Simbolismo profundo mesmo, preparando o desfecho. Bom, e agora a pergunta 5 que eu acho que é crucial para nós hoje. O que fazer para estar protegido nesse tempo? Para não sofrer as consequências desses juízos? As referências são Apocalipse 15, versículos 2 a 4 e também o Salmo 91, versículos 1 a 10. Olha só, Apocalipse 15 descreve os vitoriosos. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, e entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E o Salmo 91, ele promete: o que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu li um resumo aqui para a gente ganhar tempo. Exato. A proteção, veja bem, ela não é uma coisa mágica, automática. Ela é relacional. Apocalipse mostra quem são os protegidos, os vencedores, aqueles que ficaram firmes, fiéis a Deus, guardando os mandamentos pela fé em Jesus, né? Que recusaram a marca da besta. E o Salmo 91 confirma isso de outra forma. A segurança está em habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, confiar nele, depender dele. A proteção durante as pragas, ela é, na verdade, o resultado de uma vida de entrega, de obediência, de confiança que a gente cultiva agora, enquanto a graça ainda está disponível. Fidelidade hoje é a garantia da proteção amanhã. Faz todo sentido. Que verdades fundamentais, né? Sobre a justiça de Deus, mas também sobre a proteção dele. Olha, se esse estudo da palavra tocou seu coração, a gente convida você a curtir, a compartilhar com alguém que precisa ouvir e, claro, se inscrever aqui no Pode Crer na Bíblia. Nosso objetivo não são números, viu? É que a mensagem preciosa da salvação em Cristo Jesus alcance mais e mais vidas. Isso mesmo. E a nossa jornada pelo Apocalipse não para aqui. No próximo estudo, a gente vai mergulhar na lição 14, a queda da grande meretriz. Um tema, assim, fundamental para a gente entender o final de toda essa história. Exatamente. E não se esqueça, o guia de estudo completo Bíblia Fácil Apocalipse está lá gratuito no link da descrição. Aproveite esse recurso, é muito valioso. Arrependimento, mas ao mesmo tempo revelam seu imenso amor protetor pelos seus filhos fiéis. A escolha de quem vamos servir, em quem vamos confiar, ela é feita hoje, agora. Que a gente possa parar, examinar o coração, buscar esse refúgio seguro em Jesus e, talvez o mais importante, praticar a verdade que a gente aprende aqui dia após dia.